Olá, tudo bem? Hoje o nosso programa está num formato diferente. Estamos aqui num palacete na Rua das Laranjeiras, no número 490, na Sérgio Castro Imóveis, com Cláudio André Castro, que vai contar pra gente assim os detalhes desse casarão que pode ser visitado, não é isso? É isso mesmo. E que relata, traz toda a história do mercado imobiliário. Depois, claro, a gente também vai aproveitar um pouquinho do Cláudio para saber como está o mercado agora nesse início aí de ano. A gente já está chegando já no meio do ano e o que vem até dezembro. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho dessa história desse casarão palacete, né? Um palacete maravilhoso que tem, assim, história em cada localzinho tem uma história. Obrigada por você estar nos recebendo aqui na sua casa, né? Ô Cris, é um prazer receber vocês aqui. Essa casa foi uma coisa que a Sérgio Castro preparou com muito carinho para a cidade do Rio de Janeiro, porque a gente queria contar um pouco não só da nossa história, como da história do mercado imobiliário da nossa cidade e da própria verticalização. Porque nós atuamos, nosso grupo de empresas, há 111 anos no mercado do Rio de Janeiro. E começamos com loteamentos, fizemos o bairro do Grajaú, através da nossa Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, e participamos ativamente da verticalização da cidade. Temos um pouco de arrependimento pelas casas que o nosso trabalho ocasionou que fossem ao chão. O progresso é assim, mas a gente quis fazer uma homenagem Sim. a esses imóveis maravilhosos que foram abaixo por conta do progresso, dando um trato especial nesse lindo palacete dos anos 20. Tá. Esse palacete é muito bonito, conforme você viu. A gente restaurou ele tintim por tintim e trouxe para ele mobiliário de época. Ele está integralmente mobiliado com mobiliário de época, coisa que nós fizemos com o auxílio do Instituto Art Deco Brasil, que foi curador da coleção que orna o palácio, tá? Palacetezinho. A gente trouxe também algumas obras de arte bacanas para poder fazer um contraponto com a antiguidade dele. Mas é um imóvel com vitrais maravilhosos, como esse que você está vendo aqui. Com certeza. Aqui nessa sala, inclusive, no espaço que nós estamos, você me contou que era um espaço que, à época, os homens costumavam usar para fumar, é exatamente, isso? Exatamente. Esse aqui é o fumódromo da casa. E do lado exatamente oposto era onde as senhoras ouviam música, tocavam piano. A casa, ela recebeu uma exposição permanente da história do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Essa exposição fala muito do Rio de Janeiro, da verticalização, da história da Sérgio Castro e da companhia que a antecedeu, e também fala bastante de publicidade imobiliária. Temos vários exemplos de publicidade imobiliária dos anos 10 até agora. E trouxemos também algumas máquinas que eram usadas no mercado imobiliário, que eu mostrei para você, Cris. Sim, exatamente. Nós temos a máquina na qual meu pai calculava a tabela Price para vender para os clientes. Olha aí, gente, a tabela Price, que está aí até hoje, inclusive. Tá aí até hoje. Então, a gente tinha um acervo muito bacana e achávamos que tínhamos que disponibilizar isso para que tivesse visibilidade por todos os cariocas. Bom, quem está nos acompanhando, ou quem está entrando agora, assim, até para vocês saberem, estamos aqui nesse palacete, que pertence a Sérgio Castro Imóveis, aberto ao público, mas que também funciona. Olha aí, gente, tá vendo tudo? Ele pensou em cada detalhe, até o relógio. E aí, também tem a parte da imobiliária, que fica também no palacete, em um outro ambiente. Isso. E as visitas, né? Tem visita guiada, né? Nós temos visitas guiadas. A nossa exposição pelo Rafael Bocor, do site Rio Casas e Prédios Antigos. Ele faz visitas guiadas aqui, no site deles vocês podem olhar. E nós temos também iPads espalhados pelo palacete para que a pessoa possa, quando não tem visita guiada, entender e acompanhar o filme, porque nós temos um filme Isso, que eu queria que você falasse do filme. De 15 minutos, mudo, como era na época. Esse filme conta essa história da verticalização toda. E ele vai mostrar
como começamos e onde chegamos aqui com a inauguração dessa casa. Nós estamos nesse palacete desde 2016 já. E nós temos aqui uma filial, a filial nossa em Laranjeiras, que funciona na antiga lavanderia do palacete. Olha isso, viu? E, gente, vale a pena vocês conhecerem. E para os amantes do mercado imobiliário, também quem está procurando um imóvel, né? Enfim, na região, vale a pena a visita, porque é juntar o útil ao agradável. Com certeza, nossos corretores estão à disposição para quem quiser comprar algum imóvel na região ou próximo. A nossa empresa hoje tem escritórios em Copacabana, Leblon, Laranjeiras, Centro e Porto Maravilha. E estamos à disposição para poder atender. Nós não estamos aqui só para expor a história do mercado, não. Estamos aqui também para colocar a mão na massa. E também continuar a fazer história. Eu queria que você contasse um pouquinho. Mudou muito de lá, já que você respira o mercado, né? Você já está aí, né? A sua família. De lá para cá, assim, você vem falando da verticalização, essa modernidade até dos apartamentos mais compactos. Como é que você analisa essa mudança? Eu acho que o mercado imobiliário ele é um mercado muito bom para quem quer sobreviver nele. Porque quem está diminuindo vai para um apartamento menor. Quem está aumentando vai para um apartamento maior. Tem sempre oportunidade para todo mundo. A mesma coisa com os escritórios e com as lojas. Agora, durante esses mais de um século, houve uma grande quebra de paradigma do nosso mercado. Verdade. Em 1910, você queria vender um imóvel, você colocava uma placa e botava um anúncio no jornal. Em 1930, a mesma coisa, 40, 50, 60, 70, 80. Só nos anos 90 que esse paradigma de placa e anúncio de jornal deu uma mexida e veio a internet. Agora, a gente já se adaptou a isso. Apesar de continuarmos sendo o maior anunciante do jornal o Globo, que é o principal classificado da nossa cidade, a gente investe ativamente na internet e em treinamento. Inclusive, um dos usos principais desse palacete, Cris, é treinamento. Nós fazemos o treinamento dos nossos profissionais aqui. Fazemos convenções de vendas mensais, em que esse salão-museu aqui se torna um grande auditório e palestrantes vêm aqui para poder manter o nosso corretor antenado com as novas práticas de venda, né? Porque isso muda muito, né? Uhum. Mas eu ainda acho que a principal propaganda é o boca a boca. É melhor que anúncio, é melhor que placa, porque o cliente que compra e fica satisfeito, ele volta. Eu não canso de... Ele volta e te indica também, né? Ele indica. É claro, porque a maioria das pessoas faz uma jornada de venda na vida. Ela compra um imóvel. A maioria compra um imóvel. A maioria é um imóvel. Um imóvel. Tá. Mas ela indica, ela se acha bem atendida e acaba indicando a imobiliária ou o corretor. E o corretor tem uma dificuldade, ele acaba valorizando sempre mais o anúncio que vem do que o cliente que ele já atendeu. Esse cliente tem que ser transformado num amigo, numa parte da vida daquele profissional. Que é o pós-venda, né? É o pós-venda. Esse pós-venda, ele não é... Aí que tá. As pessoas acham que pós-venda comprou, só tá feliz, que bom. Não, pós-venda é eterno. Olha isso. Olha, vamos aqui nas dicas que a gente não tinha combinado meio que por esse lado, mas você falou de uma coisa muito bacana que é sobre o treinamento. Sim. A profissionalização da profissão. Hoje a gente tem muitas mulheres também ingressando no mercado. Tem. E você está falando de uma coisa bacana que é o pós-venda, que realmente não é só ligar, tá tudo bem, pronto. Não, o pós-venda não termina nunca. Porque, né, como você disse, ele pode, de repente, passando por uma fase que ele aumentou a família, ele quer, de repente, comprar um imóvel maior. Sim. Ou os filhos foram embora, ele quer um menor. Sim. Então, se você está fazendo pós-venda, você está sempre em conexão com ele. É lógico, porque qualquer relacionamento comercial, ele vai progredir mais quando houver troca. Tá. Troca entre o corretor e o seu cliente. Quer dizer, o corretor tem que buscar um assunto em comum com aquele cliente, alguma coisa que eles tenham em comum e gerar um link com aquele cliente e que vai perdurar por a vida toda. É como um médico. Essa é que é a ideia do palacete, quando eu te mostrei que apesar dos corretores ficarem, como é hoje em dia, num salão, juntos, separado por baias e com o gerente, nós temos aqui uma sala que é a sala do corretor, para que o cliente, quando for atendido,
ele sentir o peso da tradição. É muito importante para Sérgio Castro demonstrar que é uma empresa sólida, tradicional e que está aí há mais de 100 anos. E aí, outra pergunta com relação a isso. Como você respirava, desde que nasceu, respirando o mercado imobiliário? Você paixão? Você se identificou também com o mercado? Porque a gente sabe que muitas das vezes, né, a família tem uma trajetória, mas os filhos acabam indo para outra. Como é que foi isso? Eu me interessei pelo mercado imobiliário primeiro na parte da publicidade. Eu gosto muito da publicidade imobiliária. Essa é uma das razões que na exposição aqui no Palacete você vai ver tanta publicidade antiga. Eu acho publicidade uma coisa apaixonante. Eu entrei por esse viés e depois fui me interessando no assunto, na venda, e acabou que foi uma coisa que deu super certo. Trabalhamos meu irmão e eu nessa empreitada da família. E, poxa, é uma empresa com um histórico que vai desde o bisavô. O meu bisavô foi o engenheiro Richard, que construiu o bairro do Grajaú e tem uma rua lá em homenagem a ele, até hoje. E ele trouxe essa paixão do mercado imobiliário para o meu pai, entendeu? E aí, agora pegando também carona nisso, como estão os corretores hoje? Assim, a pandemia trouxe muita mudança também, principalmente para os corretores. Claro, você falou da internet, já vinha caminhando, mas deu uma acelerada até, não só nas imobiliárias, mas até as construtoras, incorporadoras que tiveram que também, acho que estavam não ainda acompanhando, tiveram que se ajustar. Como é que é isso? Assim, porque a gente tem hoje corretores mais antigos, mas também tem um grupo novo chegando, né, mais jovens, vamos dizer assim, entrando no mercado. Eu acho o seguinte, essas mudanças ocorreram, tentamos trabalhar com parte da equipe, por exemplo, em home office não funciona, o corretor tem que estar presente, porque o salão de vendas ele tem muita energia. Salão de vendas é uma coisa que tem energia, a pessoa em casa não tem energia. As pessoas têm que estar juntas, o salão de vendas é uma panela de pressão. A gente tem que empolgar os corretores para que eles consigam fazer os negócios e seguir as nossas orientações também. Porque o corretor é um autônomo, é totalmente autônomo. Mas a gente tem que dar uma espécie de uma diretriz, porque afinal de contas ele é um autônomo que quando está trabalhando para Sérgio Castro, ele tem que transmitir um pouco do que é a Sérgio Castro. Então a gente tenta com esse treinamento imprimir neles uma ação, digamos assim, mais uníssona, mas no fundo, nada mudou. Porque o corretor tem que trocar com o seu cliente informações, fazer uma amizade, ainda que seja uma amizade comercial. Não é forçar uma amizade, isso é horrível. Corretor que força uma amizade me dá até tristeza. Não é isso que eu tô falando. Não é natural, né? Não flui, né? Não é natural. Não pode, tem que ser natural. Por isso que eu digo, encontrar o denominador comum com aquele cliente e seguir o papo por aí. Só de você, quando o cara te liga procurando um apartamento no Leblon, você não oferecer uma fazenda em Itaboraí, já é uma alegria para o cliente. Porque o corretor tem essa mania de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que deixar fluir, conversar. Verdade que o cliente que vem do anúncio de jornal é muito mais fácil de você trocar com ele. Por uma razão muito simples. Ele não viu o filme, ele só leu o livro. Então, ele quer ouvir de você mais sobre o imóvel que ele viu. Já o cliente da internet, ele viu trocentas fotos e é muito difícil você, na primeira conversa, converter aquilo num papo longo. Ele só quer ver o imóvel. Entendi. Ele já vem com tudo... Ele acha que entende de imóvel tanto quanto você, porque ele já viu 992 fotos de 314 imóveis. Agora, o cliente do jornal, ele te ouve. E aí que tá a mágica. A gente hoje tem 35% das ligações, dos leads, por jornal. Olha. E o restante são variadas formas de internet, placa, etc. e tal. Tá. Mas esses 35% desses clientes, eles dialogam. Então, se o corretor estiver preparado para dialogar com o cliente, vou dar até uma dica. O cliente não viu o imóvel, não sabe qual é. Você conversando com o cliente sobre aquele imóvel do anúncio escrito, se você pescar que aquele não funciona, você já começa a descrever outro, porque ele não sabe qual é.
Você já leva ele para outro na conversa. Até porque você, corretor, já tem vários... Tem na cabeça. Na cabeça, exatamente. Aliás, seu trabalho. se você retorna uma ligação de um cliente sem ter visto pelo menos 5 imóveis parecidos para colocar aquilo na mesma conversa, você está trabalhando errado. Então imagine que o cara ligou para um anúncio que não tem foto. E você sente que o cara quer uma sala em 2 ambientes e a sua sala não é de 2 ambientes, você já conduz. Você nem fala para ele que é outro. Você naturalmente conduz. O corretor tem que estar habilitado a fazer isso. E aí sim, faz a visita. E na visita, conversar sobre os imóveis semelhantes, sobre os valores de mercado. E vai levando. E entendeu? mostrar o conhecimento e encantar o cliente. Encantar. Com a necessidade, perceber a necessidade dele, não é isso? Isso, com certeza. Bom, a gente está chegando aqui ao finalzinho do primeiro bloco. Eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta para você contar como é que está esse mercado, se vale a pena comprar imóvel, se não vale, para você esclarecer esse bastidor para a gente, combinado? Combinadíssimo. Já voltamos já, fique aí. Olá, e voltamos aqui com Cláudio André Castro, assim que ele gosta de ser chamado, para não confundir com o governador. E ele vai contar para a gente assim, como é que está, principalmente o Rio de Janeiro, que a gente sabe que os imóveis de alto padrão têm se destacado, né? Principalmente na Zona Sul. Mas conta no sentido geral, nos oriente, assim, para quem está nos acompanhando, e até para mim também, vale a pena comprar imóvel? Como é que está o cenário? Agora estamos aí, né? Maio, chegando junho, para até dezembro. Eu acredito que a cidade está passando por um bom momento. Os índices de violência caíram imensamente. Recentemente, dados mostraram que os índices de violência hoje equivalem aos de 1991. Nós fomos muito bem nesse quesito. E, embora a gente tenha uma sensação que ainda é de insegurança, principalmente por causa da situação dos moradores de rua, que sempre fazem a pessoa se sentir com medo, e às vezes as pessoas não estão nem ali para fazer mal a ninguém, mas a aparência causa uma sensação de insegurança. Acaba assustando um pouquinho, né? Assusta um pouquinho. Mas a cidade melhorou muito. E o carioca, ele tem um hábito muito arraigado de falar mal da própria cidade. Mas a verdade é que a cidade melhorou demais. É lógico que ela passou 4 anos completamente abandonada. Depois nós elegemos aí um prefeito novo. Demorou um pouco para engrenar, mas agora as coisas começaram a ir de fato bem. Agora, a gente gosta mesmo de reclamar. Mas o que acontece é que houve muita melhora. Houve uma melhora muito grande no centro. Os preços começaram a subir de novo na Zona Sul. E eu acho que o momento de comprar um imóvel ainda com um resquíciozinho de desconto da pandemia que acabou, é agora. Tá. Então eu acho que para quem quer comprar um imóvel usado, esse momento na Zona Sul é o último momento de comprar por um preço conveniente. Tá. É o que eu acho. Essa é uma cidade, como meu pai gostava de dizer, imprensada entre as montanhas e o mar. Então tem esse problema da maioria das pessoas querer morar toda no mesmo lugar. E isso causa uma valorização muito rápida. E o Rio de Janeiro, principalmente a sua orla, passou a ser um grande celeiro do que eu chamo de imóvel troféu. A pessoa mora lá em Goiás, mas tem um dinheirinho sobrando, compra um imóvel na orla. E isso está jogando o preço dos imóveis da orla cada vez mais para cima. Eu dou especial atenção, para quem gosta de orla, para a Avenida Atlântica. A Avenida Atlântica em Copacabana está sofrendo uma grande melhoria, imensa melhoria. Irradiando-se ali do local onde surgiu o Fairmont Hotel, sim, passando pelo Marinho, U Burger, Novo Comércio, aquela região do Posto 6 é a Nova Ipanema. Então, quem não percebeu isso ainda, vá lá perceber. Olha aí, gente. Eu acho que aquela região está sofrendo uma imensa valorização. E realmente ela mudou. Se você olhar, até os quiosques daquela região são diferentes. Então, para mim, é um alerta. Gosta de orla? Vá para a Avenida Atlântica
e comece a ver do posto 6 até o posto 4 a grande melhoria que está acontecendo na região. Então, acho isso uma coisa importante. Outra coisa é o centro do Rio. O centro do Rio e a zona portuária são a bola da vez. Os investimentos da prefeitura e do estado na região são bilionários. E ali tem tudo, desculpa te cortar, tem tudo perto, né? É o único lugar e tá pronto, que você né? está assim, a 5 minutos de um modal de transporte, inclusive de um aeroporto. Então você pode sair do centro da cidade, pegar um voo no Santos Dumont e ir para qualquer lugar do mundo. Sem contar metrô, sem contar trem, sem contar a barca de Niterói, o VLT que circula aquilo tudo. Por isso que você tem visto o grande sucesso dos lançamentos na zona portuária. Imenso sucesso. Então é uma zona muito importante. E democrática, né? Porque, porque tem habitação que inclui até o programa do governo, que agora voltou a se chamar Minha Casa Minha Vida, né, novamente, com outras opções também para pessoas que querem uma coisa maior, mais elaborada, não é isso? Temos toda a segurança. Com certeza. O centro, ele é o coração cultural do Brasil, o centro do Rio. Nós temos os melhores centros culturais do Brasil, melhores museus do Brasil, e nós temos uma região linda, principalmente aquela região que se convencionou chamar de Pequena Lisboa, que é entre a 1º de março e o mar, onde tem a Praça 15. Isso, era isso que eu queria pedir para você falar também para quem está nos acompanhando. Vocês acabaram de restaurar uma igreja, não é isso? Isso, a Sérgio Castro, junto com o Diário do Rio e o Shopping Passo do Ouvidor, fizeram o restauro da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que é uma igreja de 1750 e que vai reabrir linda para o público no dia 10 de junho. Ela é uma pérola, ela é de esquina, é a igrejinha do Arco do Teles, e é realmente apaixonante ver ressurgir das cinzas um monumento como é aquela igrejinha, que é a igrejinha dos mercadores. E o que é o corretor, se não o mercador dos dias modernos, entendeu? Olha isso, olha a conexão, né? Eu acredito muito naquela região. E você também tem lançamentos que estão indo muito bem, em Irajá, por exemplo, Irajá... Isso que eu ia perguntar, como é que está a Zona Norte também? A Zona Norte tem tido bons lançamentos. Infelizmente, o novo plano diretor que está sendo discutido não está dando à Zona Norte todo o potencial de adensamento que ela tem que ter. Tá? A Zona Norte precisa ser adensada junto aos principais modais de transporte. Porque também não adianta nada botar a pessoa longe pra caramba, porque ela vai fazer para ter um transporte para chegar ao trabalho. Né? Mas aí você vê, estão querendo que seja 6 andares um prédio próximo a uma estação de trem, tinha que ser 20. A maioria das pessoas, já houve a uberização, nós não vivemos mais na era rodoviária dos anos 60, o Juscelino Kubitschek já não é mais o presidente da República, não precisa ter vaga de garagem para todo mundo. Porque até antigamente era aquela coisa, o jovem fazia 18 anos, queria um carro. Hoje em dia o jovem não quer carro, quer ter experiência, quer viajar, quer fazer qualquer outra coisa, estudar fora, não é além isso? do que, se você falar de valores, um apartamento em Irajá de 240 mil, será que a pessoa vai comprar um carro popular de 70 mil reais e pagar mais 50 mil reais pela vaga, ou ela vai andar de Uber ou do que quer que seja? Então, as coisas têm que ter lógica. É preciso adensar a Zona Norte. É preciso adensar a Zona Norte de qualquer maneira. É preciso que as pessoas voltem a morar na Avenida Brasil, que saiam novos empreendimentos na Avenida Brasil, porque aquilo ali é uma extensão natural do centro. Sim. Essa é a saída. Zona Sul a gente sabe, eu não vou falar de Zona Sul todo mundo sabe, tem pouquinhos terrenos, e continuam disputadíssimos. E quem tiver dinheiro vai comprar os apartamentos, quem não tiver não vai comprar. Agora, aquela pessoa que tem um dinheirinho guardado e precisa mesmo morar, ou que pode pagar uma prestação de um certo valor, essa pessoa, a lógica é que ela compra empreendimentos novos que saiam na Zona Norte e no centro. Ou, se é uma pessoa da Zona Oeste, aí sim, na Zona Oeste. Mas a maioria das pessoas ainda trabalha na região central e na Zona Sul. Uhum. Então você tem, acho que 900 mil carteiras de trabalho assinadas no centro do Rio de Janeiro. Olha isso. Agora... E 43 mil moradores. Então tem... Eu sou ruim de matemática, mas 800 e
sei lá quantos mil pessoas poderiam morar próximo ao centro. Então, que era uma coisa que eu iria te perguntar, assim, dessa facilidade das pessoas, porque tem um grupo de pessoas que ainda prefere não comprar o imóvel, mas eu acho que a grande maioria compra o imóvel. Como a gente está na cultura, está no sangue do brasileiro e do português. Porque a pessoa fica pagando ali o aluguel, assim, nada contra aluguel, mas a gente, já que o nosso papo está falando mais focado, né, em compra, venda neste momento, assim, porque ele fica pagando, de repente, um dinheiro que está sendo praticamente jogado fora, porque não reverte para ele, ou se ele tem filho, deixar para o filho um patrimônio. Eu acho o seguinte, para uma pessoa que tem uma vida muito dinâmica e que fica mudando de lugar, que gosta de se mudar. Eu quero morar um ano em Laranjeiras e descobrir como é que é, depois no Flamengo, depois na Tijuca. Aí realmente o aluguel é uma saída, interessante. Agora, a pessoa que vai constituir família e habitar um lugar, eu acho que tem mais lógica fazer a compra do imóvel. É lógico que tem uma distorção. Às vezes o camarada, com o que ele pode pagar de prestação, às vezes ele pode comprar na Tijuca, mas esse mesmo valor, às vezes ele consegue alugar um apartamento no Flamengo. Entendi. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas está no sangue do brasileiro comprar imóvel, ter imóvel, e o mercado imobiliário é o maior mercado do mundo. Olha isso. E aí uma outra pergunta, retrofit. A gente está passando, né, aqui no Rio também já vem acontecendo. Teve o Hotel Glória, tem outros, né? Enfim, na Zona Sul também, o Everest, por aí vai. A Gafisa também acabou de adquirir um outro hotel. Sim. Né, em Ipanema. Praia Ipanema. Isso. Como é que é isso? O retrofit na cidade, como você encara isso? Tem o próprio, o Brix, né, com Palacete também ali em Botafogo, que é o raro. O retrofit se encaixa perfeitamente na nossa cidade, que é uma cidade muito pré-construída. Muitas coisas que estão construídas pela legislação atual, se fossem demolidas, não poderiam ser construídas também. E o retrofit é uma saída ideal e profundamente verde, profundamente ESG. E, além disso, aproveitando arquiteturas que, por vezes, podem ser até premiadas, muito bacanas. Eu acho que o retrofit é uma saída. O problema maior do retrofit que ele enfrenta não é o retrofit em si, e sim na hora da compra. Sim. Porque a propriedade é muito fragmentada na maioria dos lugares. E aí você vai conseguir comprar de 100 condôminos um prédio, de 20 condôminos. Às vezes 20 condôminos não conseguem se convencer de pintar uma portaria de branco. Vão se convencer de vender? Então essa que é a dificuldade. A dificuldade do retrofit está na compra. Tá. Porque como a propriedade é muito fragmentada, é muita gente a ser convencida. Por isso que você está me falando aí, Hotel Glória. Era um hotel de uma pessoa só. Hotel Praia Ipanema, era um hotel de uma pessoa só. Hotel Paysandu, era um hotel de uma pessoa Everest, só. Everest, era de uma só. Era de uma pessoa só, era de uma família. Então você fica com dificuldade de conseguir prédios de poucas pessoas. Mas é uma saída lindíssima. Por exemplo, meu sonho é ver aqueles prédios em Copacabana ao redor do Lido, da Praça do Lido. Sim. Você imagina aqueles prédios revitalizados, atualizados, porque ali tem alguns dos prédios mais bonitos do Brasil. Olha isso. Parece aqueles prédios de Buenos Aires, aqueles prédios Art Deco, com aqueles portões de metal. E, às vezes, prédios com andares com apartamentos de 400 metros quadrados, 300 metros quadrados, que, pela configuração que a cidade tomou, a cidade é viva, ela muda. Sim. As pessoas que estão procurando esses apartamentos maiores, normalmente estão querendo morar ou em alguma orla, ou em algum bairro mais valorizado. E ali a Praça do Lido ficou uma coisa cansada, que a prefeitura vai ter que investir, e que as pessoas têm que investir. Então eu acho que é um seria lugar uma cheio saída. De história, né? É um lugar cheio de história, como o centro da cidade. O centro da cidade tem muito prédio comercial que já foi retrofitado no passado para comercial, e aí é muito difícil que alguém vá perder aquele dinheiro que gastou para voltar para o residencial. Mas os prédios comerciais que são antigos e nunca sofreram uma grande reforma são o atual alvo das construtoras. Entendi. E aí a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, eu queria te fazer uma perguntinha. Como é que tá? Com a pandemia também, todo mundo ficou em casa, home office, né? Já estão voltando, né, o híbrido, enfim. A Serra
a Serra, a Costa Verde. Olha aí de novo, gente, o relógio. Como é que está esse mercado lá também? As pessoas que foram continuam ou já estão voltando para a cidade? Ou você acha também que vale a pena, porque aí com a internet facilitou? Eu acho que nós temos no Rio de Janeiro um grande número de nômades digitais. Tá. Essas pessoas podem ser de qualquer lugar do mundo e trabalham de casa. Mas fora essas pessoas, home office é um fracasso. Home office já está sendo cancelado por todas as maiores empresas do mundo, e quem não cancelou é porque os funcionários fazem muita pressão, porque eles querem ficar em casa. Mas quem mede a produtividade já viu que eles não têm que ficar em casa. Entendi. Agora, nós temos uma exceção, que são os nômades digitais, aquele cara que trabalha do computador, é diferente, entendeu? Sim. Mas eu acredito que essa busca pelas casas maiores foi no momento mais da pandemia. Eu tenho visto isso já voltando ao normal. Tá. Eu acho que também nós temos que lembrar que durante a pandemia, por sorte, os preços foram caindo. Hoje, a pessoa até liga, queria muito uma cobertura de 600 metros. Aí ouve o preço e diz, não, talvez seja melhor eu procurar um apartamento mesmo, entendeu? Porque também os preços, como você disse, os preços estão subindo. Estão subindo, então o momento também seria agora. Exato. Né? Bom, gente, a gente chegou ao final, quero te agradecer mais uma vez. Prazer enorme receber você. Quero deixar aí mais uma vez o convite, né? Porque eu me sinto à vontade para isso. Venham visitar o Palacete, que é muito bonito. E paramos por aqui. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, gente. E continue nos acompanhando. Até semana que vem. Tchau, tchau.